Coluna do Reinaldo Azevedo, novo Papa, Habemus Papam. Vamos falar um pouquinho deles. Leão XIII, mudar os ricos contra o socialismo. E Leão XIV, contra a barbárie, diz o Reinaldo. Vamos ver o que diz o colunista do UOL. Papas Leão XIII e Leão XIV, o primeiro quis educar os ricos na doutrina social contra o socialismo, o segundo terá que buscar educá-los contra a barbárie. Vamos acompanhar aqui. Na mística católica, o Espírito Santo inspira os cardeais a fazer a melhor escolha para a cristandade e para a igreja. No mundo dos homens, onde o escrutínio se dá, não se viu pomba nenhuma. Só uma das gaivotas que atormentam há muitos anos a vida dos romanos posava no seu papel de impostora para os cinegrafistas ao lado da chaminé da Capela Sistina, tendo o Santo Espírito intercessor tenha sido alguma mente humana articular o cardeal Robert Prevost como sucessor de Francisco, o Colégio de Cardeais tomou uma decisão prudente. Dada a origem agostiniana, e ele fez referência à sua fala inicial à obra Cidade de Deus, de Santo Agostinho, o novo sumo pontífice encarna a convicção de que, por intermédio da fé, os fiéis podem se virar dos vícios próprios da cidade dos homens, mas ao responder por qual nome deveria ser chamado e anunciar Leão XIV, foi como se dissesse: a fé salva almas, mas a intervenção humana, ainda que tocada pela luz divina, para os que creem, claro, pode salvar o mundo. E é claro que devemos falar de Leão XIII, aquele que, como este, viveu o limiar de uma nova era. Qual será o conteúdo do Rerum Novarum, do sumo pontífice que assume em 2025. Prevost não chega nem a ser um azarão nas mesas de apostas. Como observei neste UOL e no programa Ué da Coisa, era remota a possibilidade de que a igreja se movesse pendularmente para o progressismo moderado de Francisco, para o conservadorismo. O antecessor de Leão XIV nomeou 108 dos 183 cardeais que compunham o colégio eleitoral e, não sem razão, os olhos se voltaram para nomes oriundos da Ásia e da África, onde o catolicismo está em expansão. Convenham, depois de dois pontificados conservadores, o de João Paulo II e o de Bento XVI, Francisco foi uma surpresa, seja por sua origem jesuítica, seja pelo seu apego a uma igreja que pretendia ser mais do passo do que do passo, com C cedilha, para lembrar uma distinção do padre Vieira como jesuíta, outro jesuíta. Assim, sempre há a possibilidade de uma escolha surpreendente, tudo bem pensado. Prevost agora parece uma saída óbvia, ainda que não se falasse sobre ela a respeito. Isabel mandou aí um pix de 15. Obrigado, minha querida. Obrigado a todo mundo que está nos ajudando aqui a fazer bem o nosso trabalho. Em instantes teremos aí o Rodrigo Domingues para nos acompanhar e para a gente fazer aqui bem aqui o nosso trabalho, faltando agora 165 membros. Quem puder nos ajudar, a Folha Democrata é sustentada pelos seus leitores. Vamos lá. Na sua fala inicial, destacou o compromisso da igreja com a fé e a salvação, mas que não vive de contemplação. Esta é a paz do Cristo ressuscitado, uma paz que desarma e que uma paz desarmada e que desarma, humilde e perseverante, que provém de Deus, Deus que nos ama a todos incondicionalmente, Deus que nos quer bem, Deus que nos ama a todos, o mal não prevalecerá. Estamos todos nas mãos de Deus, portanto, sem medo, unidos, de mãos dadas com Deus e entre nós, seguimos adiante. Somos discípulos de Cristo, Cristo nos precede, o mundo precisa da sua luz, a humanidade necessita de pontes para que seja alcançada por Deus e por seu amor. Ajudai-nos também vós, unam-se aos outros para construir pontes com diálogo, com encontro, unindo-se todos para sermos um só povo, sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco. Não parece que haverá, dados os vínculos do novo Papa e sua trajetória, um movimento de ruptura com o antecessor, de quem era muito próximo. No mundo alimentado pelo ódio da extrema-direita, de viés inequivocadamente neofascista, Francisco falou contra as guerras, saiu em defesa dos imigrantes, atacou as iniquidades sociais e a desigualdade, manifestou-se a favor das causas ambientais e procurou abraçar as pessoas excluídas pela igreja, notadamente a população LGBTQIAPN+, ainda que essa manifestação em particular se tenha dado mais no campo da retórica do que alguma mudança efetiva no seio da própria instituição.
Dadas as opiniões anteriormente emitidas pelo novo Papa, tudo indica que Leão XIV vai esfriar tanto o debate sobre os costumes, gênero e identidade, e nesse sentido é possível que seja um Papa mais conservador, sem, no entanto, promover nenhuma guinada reacionária, para se concentrar no que respeita, digamos, à mundanidade, nas questões sociais. E é nesse ponto que deve se evocar o Leão XIII, por ele homenageado. Liberalismo selvagem e o socialismo. Num pontificado de 25 anos, entre 1878 e 1903, Leão XIII teve tempo de escrever muitas encíclicas e a mais notável de todas que fez história chama-se Rerum Novarum, das coisas novas, é o marco inicial da chamada doutrina social da Igreja. O documento merece ser lido ainda hoje. A íntegra em português está disponível no site do Vaticano. Algumas datas são bastante eloquentes e ajudam a entender o documento. Aquele Papa nasceu em 1910, tinha 38 anos quando veio à luz o Manifesto Comunista de... Aliás, o Reinaldo errou aqui. Ele nasceu em 1810. Tinha 38 anos quando veio à luz o Manifesto Comunista de Marx e Engels e 61 quando conheceu a Comuna de Paris em 1871. Foi chefe da Igreja Católica de 78 a 1903. Quando a agitação socialista varreu a Europa, morreu 2 anos antes do Domingo Sangrento de São Petersburgo, em 1905, que prenunciava a Revolução Russa de 17. Prestem atenção nesse trecho. Em todo caso, estamos persuadidos, e todos concordam nisto, de que é necessário, com as medidas prontas e eficazes, vir em auxílio dos homens das classes inferiores, atendendo a que eles estão, pela maior parte, numa situação de infortúnio e de miséria imerecida. O século passado destruiu, sem a substituir por coisa alguma, as corporações antigas, que eram para eles uma proteção. Os princípios e o sentimento religioso desapareceram das leis e das instituições públicas, e assim, pouco a pouco, os trabalhadores isolados e sem defesa têm-se visto, com o decorrer do tempo, entregues à mercê de senhores desumanos e à cobiça de uma concorrência desenfreada. A usura voraz veio agravar ainda mais o mal. Condenada muitas vezes pelo julgamento da Igreja, não tem deixado de ser praticada sob outra forma por homens ávidos de ganância e de insaciável ambição. A tudo isso deve-se acrescentar o monopólio do trabalho e dos papéis de crédito, que se tornaram o quinhão de um pequeno número de ricos e de opulentos, que impõe assim um jogo quase servil à imensa multidão dos proletários. Alguém aí ficou com a impressão de que Leão XIII era um comunista perigoso, daqueles que seriam atacados pelos bolsonaristas nas redes sociais? Então convém ler outro trecho. Os socialistas, para curar esse mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens de um indivíduo qualquer devem ser comuns a todos e que sua administração deve voltar aos municípios ou para o Estado. Mediante essa transladação das propriedades e esta igual repartição das riquezas e das comodidades que elas proporcionam entre os cidadãos, lisonjem-se de aplicar um remédio eficaz aos males presentes, mas semelhante teoria, longe de ser capaz de pôr termo ao conflito, prejudicaria o operário se fosse posta em prática. Pelo contrário, é sumamente injusta por violar os direitos legítimos dos proprietários, viciar as funções do Estado e tender para a subversão completa do edifício social. Pronto, a Igreja que atacava o liberalismo e condenava milhões à miséria via no socialismo um risco ainda maior, porque entende-se, lendo toda a encíclica, que além de não cumprir os desígnios que anunciava, subvertia a ordem social. Para Leão XIII, a propriedade era um direito natural, mas prestem atenção, o cara era um liberal, né? A força desses raciocínios é de uma evidência tal que chegamos a admirar que, como certos partidários de velhas opiniões podem ainda contradizê-los, concedendo sem dúvida ao homem particular o uso do solo e os frutos dos campos, mas recusando-lhe o direito de possuir, na qualidade de proprietário, esse solo em que edificou, a porção da terra que cultivou. Não vem, pois, que despojam assim desse homem do fruto do seu trabalho, porque assim esse campo amanhado com a arte pela mão do cultivador mudou completamente de natureza, era selvagem. Ei-lo arroteado, de infecundo tornou-se fértil, o que tornou melhor está inerente ao solo, confunde-se de tal forma com ele, que em grande parte seria impossível separá-lo. Suportaria a justiça que um estranho viesse então a atribuir
a esta terra banhada pelo suor de quem a cultivou? Da mesma forma que o efeito segue a causa, assim é justo que o fruto do trabalho pertença ao trabalhador. Ficou com a impressão que Leão XIII era uma espécie de inspirador do MST? Calma, ele advertiu ao condenar o socialismo. Ele dá um pé ali, outro pé cá. Classes inferiores, né, Lucas? É a visão dessa igreja. Mas além da injustiça do seu sistema, vence bem todas as suas funestas consequências, a perturbação de todas as classes da sociedade, uma odiosa e insuportável servidão para todos os cidadãos, porta aberta a todas as invejas, a todos os descontentamentos, a todas as discórdias, o talento e a habilidade privados dos seus estímulos e, como consequência necessária, as riquezas estancadas na sua fonte. Enfim, em lugar dessa igualdade tão sonhada, igualdade na nudez, na indigência e na miséria, por tudo que nós acabamos de dizer, se compreende que a teoria socialista da propriedade coletiva deve absolutamente repudiar-se como prejudicial àqueles membros que se quer socorrer, contrário aos direitos naturais dos indivíduos, como desnaturando as funções do Estado e perturbando a tranquilidade pública. Fique, pois, bem assente que o primeiro fundamento a estabelecer por todos aqueles que querem sinceramente o bem do povo é a inviabilidade da propriedade particular. Leão XIII avança. Entre os deveres do patrão, é necessário colocar em primeiro lugar o de dar a cada salário que convém, certamente fixar a justa medida do salário. Há numerosos pontos de vista a considerar. De uma maneira geral, recorde-se o rico e o patrão, de que explorar a pobreza e a miséria espetacular com a indigência são coisas igualmente reprovadas pelas leis divinas e humanas, que cometeriam crime ao clamar a vingança ao céu, quem defraudasse a qualquer preço os seus labores. Eis que o salário tende a ser extorquido por fraude aos vossos operários, clama contra vós, e o seu clamor subiu até os ouvidos do Deus dos exércitos. Enfim, os ricos devem precaver-se religiosamente de todo ato violento, de toda fraude, toda manobra usurária, que seja a natureza a atentar contra a economia do pobre, e isto mais ainda porque é menos apto a defender-se e porque os seus haveres, por serem de mínima importância, revestem-se de um caráter mais sagrado. A obediência a estas leis, perguntamos nós, não bastaria só de per si para fazer cessar todo antagonismo e suprimir-lhe as causas? Voltando a Leão XIV, Leão XIII via na voragem socialista, fica claro, o risco do desmantelamento da ordem social, da família e da cristandade, e chamava a responsabilidade dos ricos. Um socialista poderia dizer, sem chance de errar, que aquele papa escreveu um documento abertamente contra-revolucionário. Sim, é basicamente isso. De um anticomunismo às vezes feroz, mas acusando ao mesmo tempo as iniquidades que empurravam os operários para a revolução e a revolta. É um papa liberal isso aqui, né? Por isso recomenda, como, pois, seria desrazoável prover uma classe de cidadãos a negligenciar outra, torna-se evidente que a autoridade pública deve também tomar as medidas necessárias para salvaguardar a salvação e os interesses da classe operária. Se ela faltar a isto, viola a estrita justiça que quer que cada um seja dado o que lhe é devido. A este respeito, São Tomás de Aquino diz coisas sabiamente, assim como parte e o todo são, em certo modo, a mesma coisa, assim que pertence ao todo, pertence a alguma coisa, alguma sorte a cada parte. E por isso que, entre os graves e numerosos deveres que os governantes querem prover, como convém ao público, o principal dever, que domina todos os domina todos os outros, consiste em cuidar igualmente as classes de cidadãos, observando rigorosamente as leis da justiça chamada distributiva. Eis aí, é o primeiro documento da chamada doutrina social da Igreja. Robert Prevost não teria escolhido chamar-se Leão XIV se, vivendo o seu próprio limiar, num regime de produção que pode condenar muitos outros milhões ao desemprego e à marginalidade, não estivesse disposto a mobilizar a Igreja e o mundo não contra a ameaça socialista, que não existe mais, mas contra as iniquidades que podem levar a civilização que conhecemos ao caos e ao abismo. O ocupante do trono de Pedro deve sempre, como queria Santo Agostinho, mirar a cidade de Deus, mas essa é uma construção que só se mostra possível se forem superadas as agruras da cidade dos homens. Leão XIII quis reformar os ricos contra o socialismo, Leão XIV terá que educá-los contra
a barbárie. Eu tenho vários pés atrás com esse Papa novo. Eu falei ontem no Meteoro sobre isso. E o texto do Reinaldo acabou reforçando as minhas suspeitas. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.